Boa tarde, vamos para mais um episódio do Radiocast. Agora eu tenho o prazer de receber a doutora Anne aqui. O PS, doutora Anne foi minha orientadora do doutorado, então é realmente um prazer estar aqui com você. Prazer é meu, Renata. Bom, acho que todos te conhecem, mas para quem não te conhece, faz uma breve apresentação e aí a gente começa nosso bate-papo. Certo, obrigada pelo convite, obrigada pela oportunidade de estar aqui com vocês. Estou muito feliz de te reencontrar, a gente sempre se reencontra, né, Ainda bem que existem esses congressos, Ainda bem que existem os congressos. Eu estava conversando com a Renata hoje, que ela foi minha primeira orientada de doutorado, então eu jamais esquecerei a Renata, não importa quantos anos de carreira eu tenha, porque é um momento muito importante da nossa carreira quando a gente defende o nosso primeiro doutorado, então é muito bom te reencontrar, sempre muito bom. Então, como a Renata falou, eu sou professora. Atualmente eu estou na Universidade Estadual de Campinas, na FOP de Piracicaba, que foi o local onde também fiz o meu doutorado, meu pós-doutorado. Mas eu sou catarinense, eu sou de uma cidade do sul de Santa Catarina, Criciúma. Na realidade, eu nasci no interior de Santa Catarina, numa cidade que chama Rio Fortuna, mas morei a minha vida inteira em Criciúma. Fiz faculdade em Florianópolis, na Federal de Santa Catarina, mestrado lá também, especialização no Paraná em radiologia. Depois vim para Piracicaba, cidade que eu fiquei e estou até hoje para fazer meu doutorado. E hoje eu sou professora da mesma casa, da FOP Unicamp. Então estou muito feliz. Parabéns. Obrigada. E hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre o tema da sua palestra. Ah, legal. Né? Que já sabemos que foi sensacional. Mais uma vez, mais uma palestra que a gente gostaria de ter ido e não pudemos ir. Mas sua palestra foi sobre o diagnóstico da ATM e essa comunicação, né? Como que a gente pode ajudar o dentista, né? Como a gente, enquanto radiologista, pode auxiliar o dentista. Então eu queria que você conversasse um pouquinho sobre o que você trouxe para esse congresso hoje sobre esse tema. Legal. Bom, então a minha palestra ontem, muito obrigada pelo elogio e pelo feedback. De fato foi uma experiência ótima, né? Ontem a sala estava lotada, eu fiquei assim, os primeiros 5 minutos eu fiquei em pânico, confesso para vocês, quando eu vi aquele monte de gente, a sala lotada. Quando eu vi a sala no começo do dia, eu falei, não, isso aqui vai ter aqui as 3 primeiras fileiras e tá tudo certo. Quando eu vi a sala lotada, eu fiquei super assustada, falei, meu Deus, mas deu tudo certo. Respira fundo e vai, né? Vamos lá, olha para o fundo da sala e vamos embora. E a minha ideia, né, ao fazer essa palestra, primeiro é um tema que eu adoro estudar ATM, eu adoro conversar e trocar ideia com especialistas em DTM, eu acho isso um tema muito desafiador. Eu percebo quanto os especialistas em DTM ficam angustiados muitas vezes diante dos pacientes, porque quando a gente fala de DTM, de disfunção temporomandibular e dor orofacial, a gente precisa lembrar que é uma doença que tem componentes psicológicos e psicossociais muito fortes. Então, hoje em dia, a DTM já há algum tempo é categorizada na mesma classe de doenças de fibromialgia, enxaqueca, dor lombar crônica. Então não é uma doença física, é uma doença da alma, né? Difícil de tratar. Difícil de tratar. O profissional de DTM muitas vezes precisa fazer várias tentativas, várias abordagens para chegar num diagnóstico e conseguir tratar aquele paciente e ter sucesso. Então, muitas vezes um tratamento muito longo. E como a gente pode ajudar, né? Como a gente entra? Primeiro a gente precisa pensar assim, não, eu não sou protagonista nessa história. Quem é o protagonista nessa história é o meu paciente e o profissional de DTM que está mais próximo, né? E o que a gente precisa fazer é reunir o máximo de informações das imagens que nós observamos, fazer um bom laudo descritivo, para que a gente forneça as pistas. Eu usei essa analogia ontem na palestra, como se nós fôssemos o detetive que está captando e que está coletando essas pistas para que o profissional de DTM monte o diagnóstico e consiga tratar o paciente da melhor forma possível. Então, o que eu tentei trazer ontem, e eu acho que eu consegui, assim, pelo feedback do pessoal, foi trazer essa visão de como a gente pode reunir essas pistas, quais são as imagens, qual é a caixa de ferramentas que a gente tem, que a gente dispõe, para coletar as informações corretas e mandar para o clínico e auxiliar o clínico no diagnóstico da DTM. Então, eu falei falei bastante de tomografia computadorizada, falei de como a gente precisa conhecer quais são as diretrizes e os guias que os profissionais em DTM usam, que é o DC-TMD principalmente, qual é a sequência de diagnóstico que eles usam, como a gente pode entrar com
tomografia computadorizada, quais são as informações que a gente coleta da panorâmica, quais são as informações que a gente coleta de uma ressonância magnética. Sim. Então, tudo isso para que o profissional faça o melhor tratamento possível. E uma coisa assim que o pessoal gostou bastante, que eu percebi assim que os olhos brilharam quando eu trouxe isso na palestra, foi sobre a ressonância magnética dedicada à odontologia. Sim, isso está brilhando os olhos de todo mundo atualmente, né? Com certeza, que é uma tecnologia que está surgindo, que está com pesquisas muito avançadas já. Uma parceria da Dentsply com a Siemens, né, que está trazendo soluções e tecnologias para trabalhar com um campo magnético menor. Sim. Isso reduz o custo do equipamento, porque a ressonância magnética é um exame caro atualmente. Sim, e quando a gente pensa numa solução, numa bobina dedicada à odontologia, em trabalhar com um campo magnético que é 1/3 do campo magnético da ressonância convencional, tudo isso é muito promissor em redução de custos e em qualidade de imagem. Então, essa é assim, eu enxergo isso, não somente eu, mas os pesquisadores da área, os profissionais, como um grande, um método muito promissor para o futuro. Eu acho que vai ser um divisor de águas. Eu acho que... Sim, e para todas as áreas da odontologia, inclusive, né? As pesquisas agora estão sendo bastante nesse sentido de o que a ressonância pode fazer por cada área da odontologia, né? E eu acho que agora a gente vai descobrir muito mais. Sim, né? Exodontia de terceiro molar, de inflamação, tem ATM, né? Que é clássica, vai ser muito legal. É isso aí. E assim, eu mostrei ontem até assim brevemente, né, antes de entrar na TM, o que o pessoal lá da Dinamarca, principalmente, o professor Rubens Spinetto, que veio no Conabro de Ribeirão. Foi o do ano passado. Do ano retrasado, foi né? Ribeirão. Foi retrasado? Foi Ribeirão. A gente estava em dúvida ontem se tinha sido Ribeirão ou Goiânia que ele veio. Mas foi Ribeirão. Não, ele estava em Ribeirão. Foi Ribeirão, é isso aí. Então, quando ele trouxe, assim, ele estava começando lá, mas ele já trouxe muitas imagens que foram maravilhosas, verdade. assim, foi para endodontia, para fazer diagnóstico de lesão periapical, para fazer diagnóstico de terceiros molares, para fazer diagnóstico de mensuração para implante, diagnóstico de patologias periodontais, de condições patológicas periodontais, tudo isso. E a ATM, óbvio que não ia ficar de fora dessa, né? Porque a ATM a gente já usa a 1,5 Tesla para isso, então a 0,55, que é dedicada à odontologia, também está sendo aplicada. Daí a pergunta que fica é assim: será que essa 0,55 entrega a mesma qualidade? E os poucos estudos até o momento mostram que sim, entrega a mesma qualidade, tem uma boa qualidade de imagem, produz imagens satisfatórias para o diagnóstico da TM e com toda esse combo favorável, né, de possibilidade de redução de tempo, possibilidade de redução de custo do equipamento, né? Tornar mais acessível, porque uma informação estudando para essa palestra que eu fiquei assim bastante surpresa, não surpresa, mas assim que me chocou um pouco, foi que 50% da população mundial tem um acesso extremamente limitado ou nenhum acesso à ressonância magnética. Então, são assim, a partir do momento que você reduz o custo dessa tecnologia, não só no odonto, né, pensando num problema global. Reduz o custo dessa tecnologia, você consegue colocar a ressonância magnética mais acessível, né? E isso, o impacto disso, né, para a saúde da população é gigante. Com certeza. Bem legal. É muito legal. Com certeza. E você acha que essa comunicação radiologista, dentista, especialista ali em ATM, a pessoa que está pedindo o exame, que está tratando a ATM do profissional, você acha que quando que é necessário, por exemplo, que eu recebi um exame, que eu entre em contato com esse dentista, quando que existe esse momento? Porque, por exemplo, se a gente está pesquisando uma patologia e a gente tem dúvida, a gente não tem a história clínica desse paciente, é interessante que a gente entre em contato com o dentista. Quais são as situações onde, no exame de ATM, eu preciso entrar em contato com esse dentista para esclarecer qualquer tipo de informação que seja, talvez? Eu acho que assim, que sempre que possível, a gente precisa coletar o máximo de informações para a gente fazer o melhor, da gente entregar um melhor laudo, tá? Então, principalmente nas situações onde a gente percebe, Luíse, que aquele exame está sendo indicado para uma situação que o exame não vai responder a pergunta. Então, eu acho que essa é mandatória. Se a gente não conhece a indicação, esse não é um problema tão grande, porque a gente pode laudar, fazer a descrição e
excelente laudo descritivo. Então você vai colocar, você não sabe o que o paciente tem, porque até me fizeram uma pergunta ontem na palestra, nossa, Anny, mas se você vê o paciente com redução do espaço articular, com erosão, com osteófito e com, sei lá, cisto subcondral, você não pode colocar na sua conclusão você viu meu exame? Você não pode colocar assim, não, esse paciente tem, é sugestivo de uma doença degenerativa articular. Eu vejo assim, ok, você colocar que é sugestivo de uma doença degenerativa articular, mas pode ser que ele não tenha uma doença degenerativa articular, pode ser que ele tenha uma doença sistêmica, pode ser que ele tenha uma condição local, principalmente em indivíduos jovens, como é o seu caso, Luiz. Então, assim, muitas vezes a gente quer cravar aquele diagnóstico e a gente não tem as informações. Então, eu penso que, assim, na situação onde eu não tenho nenhuma informação, o meu laudo tem que ser o mais descritivo possível para que com a clínica, porque pensando lá no diagnóstico que o profissional vai fazer, ele vai precisar de informações de exame físico, de anamnese, de exame psicológico, comportamental, coletar informações lá do eixo 2 do DC para saber o que o paciente, qual é o pano de fundo daquela condição, daquela dor, para depois, com as nossas informações, montar esse diagnóstico. Então, laudo descritivo. Situações que eu acho que é mandatório a gente entrar em contato são as situações onde a gente percebe que o exame ele foi indicado e ele não vai responder. Então, eu vou dar um exemplo bem extremo, assim, mas que acontece, porque ontem mesmo também na palestra teve essa pergunta, né, até um ex-aluno nosso. Ele falou, como eu faço quando o profissional quer fazer uma avaliação de deslocamento de disco e ele pediu uma tomografia, né? Sim. Não tem como. Não tem como. Então, em situações como essa, eu acho que vale a pena a gente passar a mão no telefone, mandar uma mensagem e dizer, olha, é isso mesmo, né? Caso seja isso, a gente precisa modificar a modalidade, né? Pedir uma ressonância magnética e não uma tomografia computadorizada. Anny, eu não consegui conversar com o dentista, talvez valha a pena se adiar o exame, marcar para um outro dia. Ou se for a situação, o paciente quer fazer o exame de qualquer maneira, a gente escreve uma boa recomendação no laudo. Justamente. O exame por ressonância magnética é o exame indicado ou mais indicado para avaliação dos tecidos moles articulares no final, depois da sua conclusão, porque é o recurso, mas é a nossa obrigação. Mostrar para o profissional que muitos profissionais não conhecem, né, qual é a potencialidade de cada exame, qual é o potencial de resposta de cada exame. Não conhecem a indicação, né? Muitos profissionais não conhecem a indicação de cada exame. Por mais básico que isso pareça aos nossos olhos, para muitos não é, né? E às vezes nem só a indicação, não conhece a indicação e não sabe o que fazer com o exame, né? Não sabe interpretar. Ou a gente faz uma boa interpretação como radiologista e o profissional agora tem um deslocamento anterior de disco. Como eu posso? O que eu vou fazer diante dessa informação que eu recebi, né? Então tem todo um problema aí. Verdade. E a gente precisa ser. E eu penso que o radiologista, apesar de não ser o protagonista, né, nessa história, precisa ser aquele profissional que vai orientar, que vai informar, que conhece as ferramentas, que conhece os exames e que vai dizer, olha, é por aqui que você vai. Esse é o caminho, né? Exatamente. É isso aí. Eu acho que também tem além, né, do dentista precisar aprender um pouco mais sobre a interpretação daquele exame específico que ele está pedindo, eu vejo que, assim, às vezes a gente fala muito sobre exame de ATM e a gente fala como uma coisa estática. Tipo assim, olha, isso aqui está aparecendo, isso é um osteófito, ele tem essa característica. E aí é entender também o mecanismo das doenças da ATM para a gente poder compreender o que pode estar acontecendo com esse paciente e poder sugerir no nosso laudo também como proceder, talvez, ou sugerir, colocar uma sugestão de diagnóstico. Uma sugestão. Né? Mas o mecanismo da doença da ATM é muito importante a gente compreender, né? Muito bom. Não, e essa frase que você falou, você não estava na palestra ontem mesmo? Não. Esse seu raciocínio, ele está no livro do professor Paulo Conte, no capítulo 9, que é o professor lá de Bauru, que eu gosto bastante de me comunicar com o pessoal que se formou lá. Eu não tive a oportunidade de conhecê-lo ainda, mas eu gosto bastante do material que ele produz, que ele fala no capítulo de diagnóstico, ele fala justamente isso, que a radiografia ou os exames por imagem, elas são a representação do momento atual de uma condição.
Então, quando você olha para a radiografia do jeitinho que você falou, você precisa saber quais foram os fenômenos que precipitaram, os possíveis fenômenos que precipitaram e que levaram aquele momento. E quais são os possíveis desdobramentos daquela doença para que se intervenha, né? Para que ele possa entrar ali como profissional que vai tratar aquela condição e parar a evolução da doença, né? Impedir que aquela doença evolua, né? Fazer tudo possível para que a evolução da doença, que a doença não prossiga com a sua evolução. Então é bem isso mesmo que você falou. Seu raciocínio está excelente. Eu estudei direitinho, então. Leu o livro certinho. Mas é isso, muito bom, demais. Excelente essa conversa. Eu acho que é muito válido para todos nós profissionais que laudamos imagens bidimensionais, tridimensionais, ressonância magnética, temos alguns aí, né? Mas quem sabe no futuro a gente vai fazer muito, né? Muito mais. Não vejo a hora. Muito mais, eu acredito. Né? A gente está vindo também, com tudo. Eu mostrei também, tem um potencial, né? Muito embora muitos profissionais que trabalham com ultrassom e outros que não trabalham, alguns falam, não, tem potencial sim, e outros falam, talvez ainda não seja o momento de a gente ver o disco. Mas para um processo guiado, né? De aplicação de material. Uma artrocentese, né? Que eu mostrei também ontem, um fluxo de trabalho digital para artrocentese. Queria ter visto. Então, utilizar a ultrassonografia para fazer a mensuração da espessura da cápsula, para fazer a localização de vaso, de artéria temporal superficial, de artéria facial transversa, evitar esses vasos durante a artrocentese, porque não é um mapa, minimizar né? As complicações, as pessoas têm modificações na trajetória desses vasos, né? Elas têm modificações na espessura da cápsula, então fazer uma artrocentese não é tão simples assim, né? A gente precisa conhecer quais são as particularidades da anatomia de cada paciente para que a gente faça o melhor planejamento. Sim, e daí a gente tem que aproveitar todos os recursos que todos estão disponíveis. Todos os recursos, né? E a ultrassonografia é um método barato. Sim. Disponível que o radiologista livre de radiação, sem radiação ionizante, então ótimo. Muita coisa para a gente evoluir aí, criando protocolos, né, e criando soluções, né, para os nossos colegas dentistas e principalmente para os nossos pacientes, né? Isso aí, que é quem recebe, né? Com certeza. Quem é beneficiado pelo nosso conhecimento, quem nosso vai paciente. ser tratado, exatamente. Foi ótimo. Foi ótimo, uma pena. Muito obrigada. Que pena que a gente tem hora. Mas foi ótimo. Muito obrigada pela conversa, sempre muito esclarecedora. Muito obrigada pela participação. Mais uma vez, parabéns pela palestra. Obrigada. E espero que na próxima a gente consiga assistir, né? Mais uma vez. Vai ser um prazer. Vai ser. Ótimo, muito obrigada. Muito meninas. obrigada. Eu também adorei. Obrigada. Valeu demais.